Samuel foi um dos personagens mais influentes de toda a história bíblica. Filho de Ana, uma mulher estéril que orou intensamente por um filho, ele foi consagrado a Deus desde o nascimento e cresceu servindo no tabernáculo sob a tutela do sacerdote Eli. Em um período em que a voz de Deus era rara e as lideranças espirituais estavam corrompidas, Samuel foi chamado ainda menino para ser profeta, juiz e líder espiritual de Israel. Ele não apenas conduziu o povo em tempos de crise, como também foi o responsável por ungir os dois primeiros reis da nação, Saul e Davi. Mas sua história vai além de cargos e eventos históricos. Samuel foi a ponte entre o tempo dos juízes e o início da monarquia, um homem que ouviu a voz de Deus em meio ao silêncio de uma geração, e que manteve-se fiel até o fim. Hoje, você vai entender quem foi Samuel, qual foi o impacto do seu ministério e por que sua trajetória continua relevante até os dias de hoje. Em tempos em que os céus pareciam emudecidos e os líderes espirituais haviam se corrompido, Deus preparava algo novo, silenciosamente, no ventre de uma mulher aflita. Ana era estéril. Sua alma doía. Ela vivia sendo provocada por Penina, a outra esposa de Eucana, seu marido, que possuía filhos e zombava de sua infertilidade. Mas Ana não respondia com palavras, respondia com oração. Ano após ano, eles subiam a Siló para adorar ao Senhor. E em uma dessas ocasiões, Ana se prostrou no templo, derramando sua alma. Suas palavras não saíam em voz alta, mas seus lábios tremiam, e seu coração gritava: Senhor dos exércitos, se atentares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e me deres um filho, eu o entregarei a ti por todos os dias da sua vida. Foi nesse momento que o sacerdote Eli, observando de longe, pensou que Ana estivesse embriagada. Aproximou-se para repreendê-la, mas Ana o interrompeu: Não, meu senhor. Não estou bêbada. Sou uma mulher angustiada, e estou derramando minha alma diante do Senhor. Eli a abençoou, talvez sem imaginar que aquela mulher estava, na verdade, consagrando o futuro da nação. No tempo certo, Ana concebeu. E quando o menino nasceu, ela o chamou de Samuel, pedido a Deus. Quando ele foi desmamado, com provavelmente 3 a 4 anos de idade, Ana o levou até o templo e o entregou a Eli, conforme prometido. E assim começou a vida de Samuel, servindo ao Senhor no santuário de Siló, como um pequeno levita consagrado desde o ventre. Samuel cresceu entre o cheiro do incenso, o som dos cânticos e o brilho constante das lâmpadas de ouro diante do véu do Santo dos Santos. Era uma criança dedicada, obediente, atenta. Mas o ambiente ao seu redor estava longe de ser puro. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram sacerdotes, mas viviam em desonra. Desprezavam os sacrifícios, abusavam da confiança do povo, corrompiam a adoração e cometiam imoralidades até mesmo à porta do santuário. Tomavam para si as melhores partes das ofertas antes mesmo que fossem entregues a Deus. Era como se zombassem do Senhor, e faziam isso vestindo roupas sagradas. Eli, já velho, via os pecados dos filhos, mas não os repreendia com a firmeza necessária. A sua omissão trouxe decadência espiritual para Israel. E embora o povo ainda subisse a Siló, os murmúrios sobre os escândalos da casa sacerdotal cresciam mais do que as orações. Samuel via tudo, mas não se contaminava. Desde pequeno, seu coração se inclinava a servir com reverência. Enquanto os filhos de Eli abusavam da função sagrada, Samuel limpava o altar. Enquanto uns roubavam, ele entregava. Enquanto muitos desprezavam, ele permanecia. Numa noite comum, tudo mudou. O templo estava em silêncio. A lâmpada do Senhor ainda ardia, como era costume. Eli, deitado em seus aposentos, dormia pesadamente. Samuel, em outro cômodo próximo ao santuário, já repousava. E então, algo rompeu a calmaria. Samuel. O menino abriu os olhos. A voz era real, clara, firme. Ele se levantou e correu até Eli: Eis-me aqui. Tu me chamaste? Eli o olhou com confusão nos olhos. Estava sonolento. Sua voz saiu baixa: Eu não te chamei, meu filho. Volta a deitar-te. Samuel obedeceu. Mas pouco tempo depois, novamente: Samuel. Novamente ele correu até Eli. E novamente, foi mandado de volta. Na terceira vez, algo se acendeu no coração do velho sacerdote. Talvez pela primeira vez em anos, Eli discerniu que o Senhor estava ali. Ele não via mais com os olhos, já estavam quase cegos, mas naquela hora, enxergou com o espírito.
Se ele te chamar outra vez, diga, fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Samuel voltou ao leito. O templo parecia mais escuro do que antes. A noite estava densa. Mas no coração do menino, havia expectativa e temor. Então, pela quarta vez, a voz ecoou. Mas agora, com um peso diferente: Samuel. Samuel. Tremendo, o menino respondeu: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Naquele instante, a presença do Altíssimo encheu o lugar. Samuel sentiu algo indescritível: reverência, medo, paz e tremor ao mesmo tempo. E então o Senhor falou: Eis que vou fazer algo em Israel que fará estremecer os ouvidos de todos os que ouvirem. Eu cumprirei contra Eli tudo o que falei sobre sua casa. Porque seus filhos blasfemaram, e ele não os repreendeu. A culpa de sua casa jamais será expiada por sacrifícios. Era uma mensagem de juízo. E o portador era apenas um menino. Samuel ficou deitado até o amanhecer. Não conseguiu dormir. Quando Eli o chamou pela manhã, sua voz estava pesada. Mas mesmo assim, Samuel contou tudo. Palavra por palavra. Eli ouviu em silêncio. E disse apenas: Ele é o Senhor. Que faça o que bem lhe parecer. A partir daquele dia, algo mudou. Samuel já não era só um menino do templo. Ele era a voz de Deus em Israel. As pessoas vinham a Siló e percebiam algo diferente. Suas palavras carregavam autoridade, mesmo sem gritar. Havia peso. Havia unção. E todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. 1 Samuel 3:20, Samuel começou sua jornada ouvindo. E esse seria o traço mais marcante de sua vida: ele ouvia antes de falar. Esperava antes de agir. E obedecia sem vacilar. Em um tempo de ruído e corrupção, Deus falou com um menino silencioso. E por meio dele, mudou o destino de uma nação inteira. O menino que ouvirá a voz de Deus no templo de Siló cresceu, amadureceu e se tornou um homem respeitado em todo o território de Israel. O tempo passou, mas o peso da sua vocação jamais se afastou dele. Samuel se tornará um profeta reconhecido, e mais que isso, um juiz, um conselheiro, um intercessor entre o céu e o povo. Mas Israel continuava vivendo dias sombrios. A decadência espiritual e moral que marcava os tempos dos filhos de Eli ainda se fazia sentir. O povo havia se afastado do Senhor. Os filisteus, inimigos históricos, pressionavam Israel com força. E a Arca da Aliança, símbolo da presença divina, já não estava mais no tabernáculo. Ela fora capturada numa batalha vergonhosa. Os líderes do povo, confusos e sem direção, acharam que poderiam usar a arca como um amuleto de vitória. Carregaram-na para o campo de batalha como se fosse um talismã. Mas o que ocorreu foi o oposto do esperado. Israel foi derrotado, Ofni e Finéias foram mortos, e a arca foi levada pelos filisteus. Ao saber da notícia, o velho Eli caiu da cadeira e morreu. Sua nora, ao dar à luz, morreu em meio às dores e ao desespero, e chamou seu filho de Icabode, foi-se a glória de Israel. A arca foi levada a Asdod, colocada no templo de Dagom, deus dos filisteus. Mas o Senhor não estava ausente. No dia seguinte, a estátua de Dagom caiu diante da arca. No outro, estava despedaçada. E pragas começaram a atingir os filisteus. Tumores, pânico, morte. O povo inimigo percebeu que não podia reter a glória de Deus como um troféu de guerra. Decidiram devolver a arca. Colocaram-na sobre uma carroça puxada por vacas, sem condutor, e deixaram que ela seguisse sozinha. As vacas caminharam direto para o território de Israel, provando que a mão do Senhor ainda guiava a sua presença. Apesar disso, o povo israelita continuava espiritualmente perdido. A arca foi colocada em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab, e lá permaneceu por cerca de 20 anos. 20 anos de silêncio. 20 anos sem direção. Mas nesse tempo de esquecimento, Samuel não parou. Ele não se acomodou com a ausência da arca. Não aceitou a decadência como normal. E, quando chegou a hora, ele se levantou, não com espada ou exército, mas com palavras cheias de verdade. Se é de todo o coração que quereis voltar ao Senhor, então lançai fora os deuses estranhos e as imagens de Astarote. Preparai o vosso coração ao Senhor e servi somente a Ele. E Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Essa foi a convocação de Samuel. O povo, tocado pela autoridade espiritual daquela voz,
começou a reagir. Trouxeram seus ídolos. Lançaram fora as imagens. Abandonaram Baal, rejeitaram Astarote. O arrependimento começou a brotar. O coração do povo, endurecido por anos de negligência, começava a se quebrantar novamente. Samuel então disse: Reuni todo Israel em Mispa, e ali orarei por vós ao Senhor. E assim aconteceu. Multidões se reuniram naquele vale. Homens, mulheres e crianças jejuaram, confessaram seus pecados e choraram diante de Deus. Era uma cena rara em Israel, um povo inteiro em contrição, sem máscaras, sem desculpas, apenas quebrantamento. Samuel tomou posição como sacerdote e intercessor. Ofereceu um cordeiro em holocausto ao Senhor. E enquanto o sacrifício ardia sobre o altar, sua voz subiu ao céu: Senhor, perdoa este povo. Não por causa de nossa justiça, mas por causa da tua misericórdia. Restaura a tua aliança. Liberta-nos do inimigo. Mostra que tu és o único Deus de Israel. Mas enquanto o povo buscava arrependido o perdão, os filisteus os observaram. E viram ali uma oportunidade. Sem armas, sem preparação, Israel estava vulnerável. O exército inimigo avançou em direção a Mispa. O povo, apavorado, correu até Samuel. Não cesses de clamar por nós ao Senhor. Não nos abandone agora. Samuel não hesitou. Continuou clamando. Não se intimidou com o avanço dos filisteus. Enquanto eles se aproximavam, Deus respondeu dos céus. Com trovões poderosos, ensurdecedores, o Senhor lançou confusão sobre o exército filisteu. Os soldados começaram a tropeçar, a recuar, a gritar. O pânico tomou conta do inimigo, e Israel, mesmo fraco, avançou com coragem. Foi uma vitória divina. Uma vitória sem plano militar, sem estratégias humanas. O Senhor pelejou por eles. Após o triunfo, Samuel ergueu uma pedra entre Mispa e Sem. E deu-lhe um nome, Ebenezer, que significa, até aqui nos ajudou o Senhor. A partir daquele momento, Israel experimentou um tempo de paz e estabilidade espiritual. Os filisteus recuaram. As cidades foram libertas. E Samuel continuou atuando como juiz. Ano após ano, ele fazia um circuito pelas cidades, Betel, Gilgal, Mispa. E depois voltava para Ramá, onde mantinha sua casa, seu altar, sua vida de oração. Ele não era apenas um líder político ou religioso. Ele era a voz profética viva entre o povo. Enquanto Samuel julgava, havia justiça. Enquanto Samuel intercedia, havia esperança. Enquanto Samuel caminhava entre o povo, havia temor do Senhor. Israel, por um tempo, voltou a ser o que deveria ter sido desde o início, um povo guiado por Deus, não pelos homens. Mas o tempo, sempre implacável, não poupa nem os mais santos. E os anos começaram a pesar sobre Samuel. Seus cabelos embranqueceram. Sua força diminuiu. E sua missão começava a se aproximar do fim. Mas mesmo ao envelhecer, Samuel continuava fiel. Continuava ouvindo. Continuava clamando. Ele havia conduzido Israel da escuridão para a luz. Da idolatria para o arrependimento. Da derrota para a vitória. E fez isso não com armas, mas com fé. Não com poder humano, mas com a autoridade de quem anda com Deus. Samuel restaurou a nação não por ser perfeito, mas por ser obediente. E a pergunta que sua história levanta até hoje é simples e profunda. Será que Deus ainda pode levantar homens e mulheres assim? Será que há entre nós alguém disposto a ouvir e obedecer? Os anos haviam passado. O menino que ouvirá a voz de Deus no templo agora era um homem idoso. Samuel, o profeta e juiz de Israel, envelhecera em meio ao serviço constante ao Senhor. Sua autoridade era inquestionável. Suas palavras ainda ressoavam com poder, e sua presença inspirava reverência. Mas o tempo não perdoa nem os mais justos. Os sinais da velhice eram visíveis. E Samuel, já avançado em idade, tomou uma decisão prática. Estabeleceu seus filhos como juízes sobre Israel. Joel e Abias assumiram funções em Berseba, ao sul do país. Mas ao contrário do pai, eles não andaram em retidão. Aceitavam subornos. Pervertiam a justiça. Buscavam lucros em vez de retidão. E o povo logo percebeu que a próxima geração não refletia a fidelidade da anterior. A nação, que experimentara paz e direção sob a liderança de Samuel, começou a se inquietar. Não queriam ser governados por filhos corruptos.
Mas o clamor que surgiu entre os anciãos não foi apenas por reforma, foi por substituição. Um grupo de líderes se reuniu e foi até Ramá, onde Samuel residia. Ali, aos pés do velho profeta, fizeram um pedido que mudaria o curso da história de Israel. Tu já estás velho, disseram com voz grave, e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos, pois, um rei, para que nos julgue, como tem todas as nações. Essas palavras feriram o coração de Samuel. Não apenas pela rejeição pessoal, mas porque entendia o que realmente estavam pedindo. Israel não queria apenas um rei, queria ser igual aos outros povos. Queria trocar a direção de Deus pela força humana. Samuel buscou ao Senhor em oração. E Deus, como sempre, respondeu com clareza: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem. Porque não foi a ti que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Assim como me abandonaram desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, servindo a outros deuses, também agora fazem contigo. Essas palavras cortaram fundo. O peso do pedido dos israelitas era espiritual, não apenas político. E ainda assim, o Senhor permitiu. Mas com uma condição, que Samuel os advertisse. E assim ele fez. No dia seguinte, Samuel reuniu o povo. Subiu numa elevação diante da multidão, com a voz firme que o acompanhava desde a juventude, fez uma advertência solene. O rei que vocês pedem os governará com mão forte. Tomará seus filhos para a guerra, seus servos para o trabalho, suas filhas para o serviço nos palácios. Tomará suas terras, suas colheitas, seus campos. Vocês clamarão por alívio, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. O povo ouviu, mas não recuou. A resposta foi unânime e insistente: não importa. Queremos um rei. Queremos ser como as outras nações. Queremos alguém que nos governe, que vá adiante de nós, que lute nossas batalhas. Era como se dissessem: estamos cansados de depender da fé. Queremos um trono visível. Um nome, uma espada, um rosto. Queremos o que os outros têm. E ali, naquele momento, Samuel entendeu. O povo havia trocado a presença de Deus pela aparência de estabilidade. O profeta voltou a orar. E o Senhor reafirmou: dá-lhes um rei. A missão de Samuel, então, mudou de direção. Agora, ele não apenas guiaria a nação, seria o homem que a levaria a uma nova fase. Mesmo sem concordar, mesmo ferido, Samuel obedeceu. Pouco tempo depois, Deus revelou quem seria o primeiro rei de Israel. Um jovem da tribo de Benjamim, chamado Saul, estava à procura das jumentas de seu pai quando chegou à cidade onde Samuel se encontrava. Na noite anterior, o Senhor já havia falado com Samuel. Amanhã, a esta hora, enviar-te-ei um homem da terra de Benjamim. Tu o ungirás como príncipe sobre o meu povo. E assim aconteceu. Quando Samuel viu Saul, o Espírito do Senhor confirmou: este é o homem. Samuel o convidou para o sacrifício, tratou-o com honra, no dia seguinte, levou-o a um lugar reservado. Ali, em silêncio, Samuel derramou azeite sobre a cabeça de Saul e disse: o Senhor te ungiu por príncipe sobre o seu povo. A unção foi feita. O novo tempo havia começado. Mas Samuel, fiel à sua missão, ainda não havia terminado. Ele convocou todo o povo em Mispa para oficializar o rei. As tribos foram chamadas por sorteio, e a tribo de Benjamim foi escolhida. Em seguida, a família de Quis. E por fim, Saul foi apontado. Mas ele havia se escondido entre a bagagem. Tímido, inseguro. O povo correu, o encontrou e o trouxe à frente. Alto, imponente, belo aos olhos. E Samuel declarou: vede o homem que o Senhor escolheu. Nenhum há entre vós semelhante a ele. E o povo gritou: viva o rei! Foi uma celebração contida. Havia esperança, mas também tensão. Muitos ainda confiavam em Samuel. E ele, antes de se retirar, fez questão de deixar claro que sua lealdade não era ao povo, mas ao Senhor. Ele escreveu os direitos do rei num livro e o colocou diante do Senhor. E depois, voltou para Ramá. Silencioso. Pensativo. Os anos seguintes mostrariam que o povo teve exatamente o que pediu. E Samuel, mesmo já fora do centro da autoridade política, continuaria como a voz de Deus, mesmo quando o rei errasse. Mesmo quando o povo voltasse a tropeçar. Porque Samuel não servia à vontade dos homens. Ele servia a voz que o chamara naquela noite, ainda menino. E agora, mesmo em sua velhice,
mesmo ferido pela rejeição, ele obedecia. Samuel havia ungido Saul obedecendo à ordem do Senhor, mesmo contrariado. Ele sabia que a monarquia representava uma transição perigosa. O povo queria ser como as outras nações, com um homem em um trono, um líder que os guiasse nas batalhas. Mas Samuel conhecia o coração humano, e sabia que sem temor a Deus, qualquer rei seria um risco. Mesmo assim, foi Samuel quem conduziu Saul à presença de Deus. Foi ele quem o preparou. Foi ele quem o aconselhou, quem o encorajou a esperar, a ouvir, a obedecer. Mas o tempo mostraria que Saul ouvia mais os seus medos do que o seu profeta. A primeira grande prova veio em Gilgal. Israel enfrentava novamente os filisteus. Um exército numeroso se aproximava, e o medo tomava conta do povo. Os soldados hebreus, apavorados, começaram a desertar. O caos se instalava, e todos olhavam para o rei, esperando uma reação. Samuel havia instruído Saul a esperar 7 dias, até que ele chegasse para oferecer o sacrifício ao Senhor. Mas os dias se passaram, ao ver o povo fugindo, Saul cedeu à pressão. Ele mesmo ofereceu o sacrifício, tomando para si uma função que não lhe pertencia. Mal terminou, Samuel chegou. Sua expressão era séria. Os olhos, como fogo. Que fizeste? Perguntou o profeta. Saul tentou justificar-se, como quem tenta cobrir a desobediência com lógica. O povo estava se dispersando, tu demoravas, e os filisteus se ajuntavam em Micmais. Então me vi forçado a oferecer o holocausto. Samuel suspirou. Seu rosto não expressava raiva, mas tristeza. Agiste loucamente. Não guardaste o mandamento que o Senhor te ordenou. Se o tivesses feito, ele teria confirmado o teu reino para sempre. Mas agora, teu reino não subsistirá. E então veio a sentença mais pesada que já havia saído da boca de Samuel. O Senhor já escolheu outro. Um homem segundo o seu coração. Ali, sob o céu de Gilgal, o destino de Saul foi selado. E Samuel, com o coração pesado, voltou-se e partiu. A esperança que o povo depositara no novo rei começava a ruir. E o profeta, mais uma vez, se via diante de uma geração que escolhia a aparência em vez da obediência. Anos depois, o rei teria outra chance de provar sua fidelidade. Deus ordenou que Saul destruísse completamente os amalequitas, um povo que, no passado, havia atacado Israel covardemente durante a travessia do deserto. A ordem era clara: destruir tudo, sem deixar sobreviventes, nem tomar despojos. Saul, no entanto, poupou Agag, o rei amalequita, e tomou para si o melhor do gado, dos bois, das ovelhas. Quando Samuel chegou ao acampamento, ouviu o som dos animais, um ruído que soava como uma zombaria ao mandado divino. Que balido de ovelhas é esse que ouço? Perguntou Samuel. Saul, mais uma vez, tentou justificar-se. O povo poupou o melhor para sacrificar ao Senhor, teu Deus. O restante foi destruído, conforme a ordem. Samuel já não tinha paciência para rodeios. O tom da sua voz endureceu. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos quanto em obedecer à sua voz? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. E o atender, melhor do que a gordura de carneiros. Rebelião é como o pecado da feitiçaria, e teimosia é como idolatria. 1 Samuel 15h23, e então veio a segunda sentença, mais definitiva que a primeira. Porque rejeitaste a palavra do Senhor, também ele te rejeitou como rei. Saul, agora exposto, implorou por perdão. Segurou a orla do manto de Samuel, que se rasgou ao ser puxado. O profeta, com olhar firme, declarou: assim rasgou hoje o Senhor o reino de ti. E o deu a outro, melhor do que tu. Mesmo com a rejeição divina decretada, Saul ainda continuava no trono. Mas Samuel nunca mais o viu com os mesmos olhos. E Samuel não viu mais a Saul até o dia da sua morte, ainda que tivesse pesar por ele. 1 Samuel 15h35, ele havia ungido o primeiro rei. Havia alertado o povo. Havia feito tudo conforme a direção divina. Mas, mais uma vez, o coração humano falhou. E, mais uma vez, Samuel se viu diante da necessidade de esperar por um novo começo. No silêncio de sua casa em Ramá, Samuel chorava. Chorava pela nação, pela queda do rei, pelo caminho que Israel havia escolhido. Mas o Senhor falou com ele mais uma vez: até quando terás dó de Saul, havendo-o rejeitado? Enche o teu vaso de azeite, e vai. A enviar-te-ei a Jessé,
o belemita. Porque dentre seus filhos me provide um rei. Samuel obedeceu. Mesmo em luto, mesmo frustrado. Porque sua vida não era guiada pelas emoções, mas pela voz do Senhor. Ele foi até Belém. Reuniu Jessé e seus filhos para um sacrifício. Quando viu Eliabe, o primogênito, forte e de boa aparência, pensou consigo, certamente este é o ungido do Senhor. Mas Deus o repreendeu interiormente, não atentes para sua aparência. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Um a um, os filhos de Jessé passaram diante de Samuel. Nenhum foi escolhido. O profeta então perguntou, acabaram-se os jovens? Jessé respondeu, ainda há um menor. Está no campo, cuidando das ovelhas. Mandaram chamá-lo. Quando Davi entrou, jovem, ruivo, de olhos brilhantes, o Senhor falou, levanta-te e unge-o, porque este é. E ali, diante dos irmãos, Samuel ungiu Davi com azeite. E o Espírito do Senhor se apoderou dele desde aquele dia. Samuel não viveria para ver Davi assumir o trono. Mas sua missão estava cumprida. Ele não apenas ouviu a voz de Deus. Ele foi a voz de Deus. E em tempos de desobediência, corrupção e medo, Samuel foi o único que teve coragem de confrontar o rei, porque sua fidelidade era ao trono celestial, não ao trono humano. Samuel viveu fiel ao Senhor até o fim de seus dias. Envelheceu como um homem íntegro, conhecido em toda a terra de Israel como profeta, juiz e intercessor. Não buscou glória pessoal. Não construiu palácios. Não herdou títulos. Seu legado era espiritual, uma vida moldada pela obediência e sustentada pela palavra de Deus. Quando chegou o momento de sua morte, a nação parou. Samuel não era apenas um líder. Ele era a voz de Deus entre o povo. O homem que ouvirá o Senhor falar quando ninguém mais ouvia. Que repreendera reis. Que restaurara a fé de uma geração. Sua partida foi sentida como o apagar de uma luz sagrada. E morreu Samuel, e todo Israel se ajuntou e o pranteou, e o sepultaram em sua casa, em Ramá. 1 Samuel 25:1, um silêncio diferente pairou sobre a nação. Aquele que os guiara durante décadas não estava mais ali. E ainda que Saul continuasse no trono, o coração do povo sabia, a verdadeira direção havia partido. Sem Samuel, Saul ficou sozinho com suas decisões, seus medos e sua crescente insegurança espiritual. Ele já havia sido rejeitado por Deus. Já sabia que Davi seria seu substituto. Mas mesmo assim, insistia em manter o poder pela força e pela aparência. Os filisteus voltaram a se levantar contra Israel. Era mais uma ameaça. Mas, desta vez, o céu estava em silêncio. Saul consultou o Senhor. Tentou ouvir por meio de sonhos, por meio dos sacerdotes, dos profetas, mas o Senhor não lhe respondeu. A ausência de resposta era um juízo mais doloroso que qualquer palavra de reprovação. Desesperado, Saul decidiu fazer o impensável. Ordenou que buscassem uma mulher com espírito de adivinhação. Uma médium, capaz de invocar os mortos, prática que ele mesmo havia proibido em Israel por ordem divina. Seus servos o levaram até Endor, onde vivia uma mulher conhecida por seus rituais ocultos. Disfarçado, Saul chegou sob a capa da noite. Conjura-me, rogo-te, um espírito, disse o rei, ocultando sua identidade. Sabes o que Saul proibiu? Respondeu a mulher, desconfiada. Estás tentando me matar? Juro pelo Senhor que nada te acontecerá. Faz subir quem eu te disser. A quem devo trazer? Perguntou ela. Saul respirou fundo. Seus olhos cansados fitaram o escuro da caverna. Traz-me Samuel. A mulher começou o ritual. Mas ao ver quem se manifestava, gritou com pavor. Tu és Saul. Exclamou, aterrorizada. Por que me enganaste? Mas Saul mal a ouvia. Seus olhos estavam fixos na silhueta que surgia diante dele. Um homem envolto em um manto. Um ancião. Um profeta. O que vês? Perguntou Saul. Vejo um espírito subindo da terra. Um ancião coberto de um manto. Saul caiu de joelhos. Era Samuel. A voz que ele tanto conhecia ecoou uma última vez, mas agora do além. Por que me inquietas, fazendo-me subir? Estou angustiado, respondeu Saul. Os filisteus se levantam contra mim. Deus não me responde mais. Nem por profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei. Dize-me o que fazer. Samuel, ainda naquela forma espiritual, respondeu com severidade.
Por que perguntas a mim, se o Senhor já se retirou de ti e se fez teu inimigo? O Senhor fez como falou por mim, rasgou o reino da tua mão e o deu a Davi. Por que não obedeceste à voz do Senhor? Amanhã, tu e teus filhos estareis comigo. E Israel será entregue nas mãos dos filisteus. Silêncio. Frio. Morte. Foi a última profecia de Samuel. E foi entregue depois da morte. Saul desabou no chão. Não havia mais forças. Não havia mais esperança. A presença de Samuel, mesmo como espírito, não veio trazer consolo. Veio trazer sentença. O rei voltou ao acampamento como uma sombra do homem que fora. O dia seguinte, como profetizado, trouxe destruição. Os filisteus venceram. Os filhos de Saul caíram. O próprio rei, ferido, lançou-se sobre sua espada e morreu. Mas mesmo em meio ao caos da guerra, ao fim de uma linhagem, a palavra de Samuel permanecia viva. Aquela que ele pronunciou em vida. Aquela que ecoou em morte. Samuel não foi apenas um profeta. Foi a consciência de uma nação. Ele não buscou ser ouvido, buscou ser fiel. Não buscou poder, buscou obedecer. E, por isso, sua voz não se calou nem com a morte. Ao longo da Bíblia, poucos personagens possuem uma trajetória tão firme, tão coerente, tão fiel do início ao fim. Samuel foi o menino que ouviu. O jovem que serviu. O homem que confrontou. O ancião que advertiu. E até mesmo o espírito que profetizou. Ele ungiu reis, mas nunca foi corrompido pelo poder. Ele viu o povo escolher caminhos errados, mas nunca se desviou. E mesmo quando rejeitado, nunca parou de interceder. Longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. 1 Samuel 12:23, a história de Samuel termina com sua ausência, mas sua influência continua. Foi ele quem preparou o caminho para Davi. E de Davi, viria o Messias. Sua última palavra profética apontava para a justiça de Deus. Mas sua vida inteira apontava para a fidelidade de Deus. E hoje, a pergunta que fica é: será que a sua vida também ecoará depois da morte? Será que sua obediência deixará um legado? Será que sua voz, como a de Samuel, continuará falando, mesmo quando você se for? Samuel partiu. Seu corpo descansou em Ramá, mas sua voz, essa não se calou. Ele não viveu para construir impérios, nem buscou o favor dos homens. Não precisou de coroas, nem tronos. Sua arma era a oração. Sua força, a obediência. Sua missão, ouvir e transmitir a vontade de Deus, sem filtros, sem acordos, sem medo. Quando o povo estava corrompido, ele clamou. Quando a religião estava podre, ele se manteve puro. Quando o rei foi infiel, ele confrontou. E quando todos se calaram, ele ainda falava, até do túmulo. Samuel foi mais que um profeta. Foi uma ponte entre o tempo dos juízes e o nascimento da monarquia. Foi a transição de uma geração que dependia de sinais para uma geração que precisava de direção. Foi o eco da presença de Deus em meio ao barulho da desobediência. E a pergunta que grita hoje é simples: onde estão os Samuéis da nossa geração? Em tempos onde tantos falam, mas poucos ouvem. Em dias em que o barulho do mundo silencia o sussurro de Deus. Onde estão os que, como Samuel, dizem: fala, Senhor, pois o teu servo ouve? Porque, sejamos honestos, ouvir Deus exige coragem. Ouvir Deus significa, muitas vezes, ir contra o fluxo. Significa dizer a verdade quando todos preferem a mentira. Significa levantar-se sozinho quando todos se curvam à opinião da maioria. Samuel não era o mais forte. Não era o mais influente. Ele era apenas um menino, mas um menino que aprendeu a ouvir. E por isso, foi escolhido. E por isso, foi preservado. E por isso, se tornou a voz mais respeitada de sua geração. Enquanto os filhos de Eli profanavam o templo, Samuel limpava o altar. Enquanto os líderes buscavam prestígio, Samuel buscava a presença. Enquanto o povo clamava por reis, Samuel clamava pelo reino de Deus. Hoje, muitos querem o azeite da unção. Mas poucos querem pagar o preço da separação. Muitos querem falar por Deus. Mas poucos querem ouvir Deus antes de falar. E a história de Samuel nos lembra disso com força. Deus não precisa de gente talentosa. Deus procura corações obedientes. Talvez você se sinta pequeno demais. Inexperiente demais. Talvez você ache que ainda não está pronto. Mas Samuel também era um menino.
E quando Deus o chamou, ele apenas respondeu: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Foi assim que tudo começou. O desafio espiritual. Se você chegou até aqui, essa história não foi apenas para te informar. Foi para te convidar. Convidar a parar. A ouvir. A obedecer. E mais do que isso, a se tornar, nesta geração, alguém que carrega a voz de Deus no coração, mesmo que todos à sua volta prefiram o silêncio da conveniência. Aqui vai o desafio: silencie o mundo por alguns minutos por dia. Reserve um tempo. Desligue o celular. Feche as janelas do barulho. E ouça. Porque Deus ainda fala. 2. Rejeite as imitações do sagrado. Os filhos de Eli pareciam religiosos, mas estavam longe de Deus. Hoje também há muitos que vestem o nome de Deus, mas vivem longe dele. Não seja mais um. Seja real. Seja puro. 3. Seja fiel no pouco. Samuel começou acendendo lâmpadas. Limpando o templo. Servindo em silêncio. A fidelidade no secreto prepara você para missões maiores. 4. Não negocie a verdade. Quando Deus mandar você falar, fale. Mesmo que doa. Mesmo que custe. Porque quem cala diante do erro se torna cúmplice da mentira. 5. Interceda pelo povo. Samuel não usou sua autoridade para dominar, mas para orar. Ele disse: longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Seja essa voz no meio da sua família, da sua cidade, da sua geração. Samuel morreu, mas sua missão permanece viva, e ela pode continuar em você. Você não precisa ser famoso, nem aplaudido, nem reconhecido. Precisa apenas ouvir e obedecer. Porque quem ouve a Deus, se torna a voz dele. Imagine se houvesse mais Samuéis hoje. Em nossas escolas. Em nossos lares. Em nossos púlpitos. Imagine uma geração que ouve mais a Deus do que as redes sociais. Que prefere a aprovação do céu à popularidade da terra. Samuel não era rei, mas ungiu reis. Samuel não era sacerdote, mas vivia no altar. Samuel não era guerreiro, mas mudou o destino de batalhas com uma oração. Porque no fim das contas, não é o cargo que define o impacto, é a consagração. E agora, o desafio final. Você está disposto a ser um Samuel em sua geração? Você está ouvindo a voz de Deus? Ou está se escondendo entre a bagagem, como Saul? Que sua resposta seja a mesma daquele menino no templo: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Se essa palavra tocou seu coração, deixe o like. Isso ajuda o YouTube a entregar esse vídeo a mais pessoas que precisam ouvir a mesma verdade. Comente aqui embaixo o que mais te marcou na vida de Samuel. Eu leio todos os comentários e quero saber o que Deus falou com você hoje. E claro, se inscreva no canal, porque toda semana temos novas histórias bíblicas contadas com emoção, profundidade e verdade.